Voltamos com o Namira Informação Verdade, com o último bloco do quadro Nos Braços do Povão, com o tempo estourando, porque eu falei demais no último bloco. Claudete, você vai começar com o alvo de número 6. Mas não sou eu que escolho, não, Cris? Porque o alvo de número... tô de rabo preso com o Cris agora. Tem rabo preso comigo. O último alvo é o 1, que é polêmico, Oxi, nossa. Claudete, o alvo de número 6 é um novo sistema político que está sendo votado em Brasília. Eu queria saber a sua opinião, porque o povo respeita a sua opinião. Estão tentando mudar o sistema político para aprovar um sistema chamado distritão. O que é o sistema distritão, Claudete? Só será eleito os mais votados. Você sabe que eu fui vítima disso. Por exemplo, eu fui o 10º mais votado e figuras que não tiveram voto, no caso, o próprio Morrai. O Morrai teve 300 e poucos votos. Hoje a Câmara tem 8 ou 7 vereadores com menos voto do que eu, que é uma injustiça. Uma injustiça. A minha opinião, já disse, todo mundo sabe que sou plenamente a favor do distritão, porque no meu entendimento a vontade popular é respeitada. Lógico, tem que ser. Eu quero a sua opinião, Claudete. O distritão, você manda para os braços do povão ou para o bico do urubu e para a boca do jacaré? Então, se for assim, ao pé da letra mesmo, Cris, que prevalecer mesmo o voto popular, eu sou super, hiper, mega a favor. Eu mando para os braços do povão. Agora, se for aquele só o nome, só fachada, ele vai pro... Não. Se for só fachada, o distritão, não. O distritão, Claudete, é um novo sistema em que só vai entrar os mais votados. Então... Vai pros braços do povão? Vai! Nem acredito, meu Deus! Vai! Glória a Deus! São os mais votados pelo povo! Pelo povo, não aquela maracutaia da urna que tem fraude nas urnas eletrônicas. Não aquilo. Tem que voltar o voto por escrito, porque nós temos em todos os países mais desenvolvidos do que o Brasil, milhões de vezes desenvolvidos que o Brasil, que tecnologicamente falando, que o voto ainda é manual. Você quer que vote pro manual? Pro manual, porque o nosso método de votação não foi aceito em nenhum país desenvolvido lá de fora, nem Japão, nem Estados Unidos. É estranho, por que o Brasil que adota? Isso, hein? Exatamente. Então, a fraude nas urnas eletrônicas. Agora vamos pro alvo de número 1, que o programa tá acabando e você precisa saber. Que pena. Claudete, o alvo de número 1, ele é polêmico. O alvo de número 1, ele é vereador. Ele ficou conhecido o ano passado e teve uma série de problemas. É um cara que movimenta a questão do esporte, apareceu em diversos programas de televisão, ele é um dos homens mais fortes do mundo. Quando nós tivemos a enchente, ele comentou na internet que ia chamar a Liga da Justiça e São Pedro. Ia ligar para São Pedro, para São Pedro fechar a torneira. Eu tô falando. Esse rapaz, há algumas semanas, o Morrai, vereador do DC, Democracia Cristã. Acho que é PC. Não, mudou. DC, agora é DC. Tem esse partido? Tem esse partido, nossa. Claudete. Este rapaz, o Morrai, ele fez duras críticas à senhora na Câmara. Lá na Câmara a senhora não tinha como se defender, nunca deixaram a senhora falar nem nada. Então talvez essa, no quadro dos braços do povão, seja a oportunidade da senhora dizer se manda o Morrai para os braços do povão ou para o bico do urubu e para a boca do jacaré. Agora fecha na Claudete, que é só com a Claudete. Olha, Cris, esse vereador aí, ele... na gestão passada, ele votou favorável para tirar R$480 mil do esporte, remanejar para o setor de obras, que nunca apareceram as obras que foram feitas. Ele sendo do esporte, ele poderia ter votado contrário. Você concorda, Cris, comigo? Plenamente. Beleza. Aí, uma baixa dele daí. Ele não é o homem mais forte do mundo, muito menos do Brasil mais, porque já tem homens mais fortes do que ele. Não é a fortaleza dele que vai me inibir, que eu não tenho medo, certo, dele. Aí ele sobe lá na tribuna da Câmara, Cris, por 2 vezes ele perde uma grande oportunidade de mostrar pro povo projetos de lei vindo dele, né? Ele fazendo projetos de lei em favor do povo. Ele gasta 20 preciosos minutos da Câmara para me xingar
pra me mandar falar que eu sou boca de fossa, boca de valeta, boca de esgoto. Ele te ofendeu assim? Ele me ofendeu mulher? dessa maneira. Ele apontava o dedo e falava, essa mulher que não sei. Olha, Cris, aí eu fui a seccional de Itanhaém, porque ele bateu no peito e falou, eu nunca tive um processo. Então agora ele vai ter. Eu fui a seccional de Itanhaém, que é a delegacia especializada em tratar de casos de vereador, por falta de decoro parlamentar, porque ele falou numa sessão da Câmara, e dentro da Câmara, entendeu? São palavras até duras para uma mulher, né? Porque Ele o pessoal tinha que me esquece respeitar que como mulher, como jornalista. Exatamente. Cidadã, pagadora dos impostos, paga o salário dele também, contribuo para o pagamento do salário dele. E ele fez isso daí comigo, entendeu? Aí, só porque, sabe por quê, Cris, que ele fez isso comigo? Porque a tribuna, não fui eu, foi a tribuna, e ele, em momento algum, ele criticou a tribuna colocou no jornal dela, lá no G1, que candidatos a deputado estadual em 2014 foram beneficiados pela JBS. Você sabe quem é a JBS, né? Claro. Os irmãos Wesley, aquela duplinha Joesley, lá. E Joesley e Wesley, entendeu? Então, eles foram beneficiados. E a tribuna colocou o nome dele, Marcos Moraes Abo, que ele também foi beneficiado. Eu divulguei, citei a fonte, porque eu não sou leviana de divulgar uma matéria que é sua e não citar a fonte. Claro. Eu dei o crédito, divulguei, citei a fonte e ele foi e só me apedrejou. Certo? A tribuna, ele não falou nada, ele ficou quieto. Eu falei, mas foi a tribuna que divulgou e eu coloquei a fonte. Nesse dia da sessão da Câmara, você ficou com medo de ele tomar uma posição mais agressiva? Não, eu fiquei morrendo de vergonha, Cris. Nossa, a vergonha minha foi assim. Foi constrangedor. Tamanha, foi como um constrangimento assim, muito grande, entendeu? Me vilipendiou, me humilhou, me constrangeu. Tudo isso ele fez. Durante 20 minutos, parecia 20 eternidade que ele estava falando lá e todo mundo olhando para mim. E é mais uma polêmica dele, né? Porque teve a polêmica agressão ao doutor Vasnis. Né? Ele agrediu lá dentro da Câmara, ele agrediu o Jorge Passos, né? Que é o Bin Laden, né? Que tem apelido de Bin Laden lá na UPA. E até ele falou isso daí, ele falou, essa mulher mandou o cara ir lá na UPA para simular que eu agredi. Só se eu fosse um Saci Pererê para levantar com uma perna só. Ele agrediu o Bin Laden, o Jorge Passos, que tem apelido de Bin Laden. Ele falou que só se ele agrediu. Saci Pererê, é só isso? se ele fosse o Saci Pererê para levantar da cama porque ele arrastou o avião e deu um problema na perna, né? Entendeu? Então, aí também, Cris, eu mostrei a casa dele porque ele está fazendo uma reforma lá homérica na casa dele, né? Casa do pai dele, da mãe dele, sei lá. Jamais falei no nome da mãe dele, jamais citei a mãe dele. E ele está fazendo... Mas a casa não é da família? A casa é da família. E ele está fazendo uma reforma lá de telhado, sei lá, e ele estava com entulho no passeio e todo mundo reclamando comigo. Ó, Claudete, o vereador com entulho no passeio aqui, impedindo a nossa passagem. Para todo mundo. Para todo mundo. Aí fui à prefeitura e na prefeitura, o departamento de obras, ele e o irmão dele trabalham no departamento de obras. E eu fui lá e disse que ele não tinha o alvará de reforma. Eu falei, mas como que no pode? Guaraú não pode, né? Então, não pode nada, entendeu? Então, aí ele ficou com muita raiva de mim. Era só ele ter ido ao meu escritório e falado. Não falar numa sessão da Câmara que ele perdeu a oportunidade de mostrar projetos de lei que beneficiasse o povo. Até porque ele falou, ele pediu para que a senhora fosse candidata, porque ele chegou onde ele chegou lá por causa dos votos. Ele chegou onde ele chegou lá porque o sistema eleitoral permite hoje, infelizmente... E ele teve 300 que e a poucos pessoa, votos mesmo só. mal votada, chegue ao poder, o que é triste, porque daí não representa de fato ele teve menos voto que você, Cris. Você teve muito... Eu fui o 10º vereador mais votado, teve ele foi muito o 26º. Então, você simples. teve muito mais votos que É só você ele. ver a diferença. Tem 15 cadeiras. Eu fui o 10º vereador mais votado, ele foi o 26º. Então, ele não foi eleito pelo povo. Claudete, pra terminar o programa, vai mandar ele pros braços do povão? Não, imagina. Vou pra boca do jacaré, pro bico do urubu. Coloca a vinheta. Imagina. Cris,
Claudete. Ó, só faço um convite. Eu fiz um convite numa outra TV, aí ele não foi, ele recusou, ele não foi, entendeu? Então eu faço um convite para ele, um direito de resposta para você, ô Morrai. Vem aqui que a gente discute aqui, na frente de todo mundo. Um debate, entendeu? cara a cara. É um debate. Podem falar o que for do Ricardo Correia, mas quando a Ele Claudete veio. convidou, Ele Claudete veio. foi. Ele veio. Ó, Morrai, eu estou te convidando, eu e o Cris aqui estamos convidando você para você vir aqui para a gente ter um diálogo, né? E você explicar o porquê de tantas ofensas que você ofendeu a mulher, a jornalista, a munícipe, a contribuinte e a eleitora. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Claudete, mais uma vez pela participação. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo programa na Mira Informação Verdade. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.